Olá, alma em processo de cura. Talvez você já tenha vivido algo assim. Você sonha com alguém que já morreu, mas no sonho, parece que está tudo normal. Vocês conversam, se abraçam, às vezes até discutem ou riem juntos. E quando acorda, fica aquela sensação estranha. Não era só um sonho, era real demais. Pois saiba, talvez tenha sido mesmo. Dolores Cannon reuniu ao longo de suas regressões inúmeros relatos de pessoas que, durante o sono, acessavam frequências espirituais onde reencontravam entes queridos já falecidos. E não como lembrança, mas como presença viva, atuante, lúcida. Esses encontros aconteciam em planos sutis, onde a alma pode se mover sem as limitações do corpo físico, e ali, a morte deixava de existir, porque o amor continuava. O sono, nesse contexto, se torna mais do que um descanso. Ele se transforma em ponte, em travessia, em reencontro. Enquanto a mente dorme, o coração espiritual desperta, e aquilo que era ausência se torna presença. Aquilo que parecia perdido aparece de novo, com olhar, com cheiro, com toque, com mensagens que muitas vezes curam mais do que anos de terapia. Essas experiências são tão intensas que, ao acordar, você pode chorar sem saber porquê, sentir um calor no peito, ter a certeza de que aquela pessoa ainda está viva, em algum lugar, e está mesmo. Só não está no plano da matéria. Mas isso não significa que partiu. Significa apenas que mudou de camada. Neste episódio, vamos atravessar juntos essa ponte. Vamos entender por que a morte, como acreditamos, é uma ilusão dos sentidos. E por que é dormindo que sua alma mais se lembra de que nada se perde, tudo se transforma. Durante décadas de trabalho terapêutico com hipnose regressiva, Dolores Cannon percebeu algo fascinante e recorrente. Pacientes de diferentes idades, religiões e países, ao entrarem em estado de transe profundo, relatavam encontros noturnos com entes queridos já falecidos. E o mais surpreendente, essas experiências não aconteciam apenas no passado. Elas ocorriam à noite, durante o sono, como se fossem visitas programadas, silenciosas, sutis. Dolores ouviu relatos como: "Minha mãe apareceu no meu sonho, mas parecia mais real que quando estava viva. Conversamos como se nada tivesse acontecido. Ela me disse que está bem e que eu deveria seguir em paz. No sonho, eu sabia que ela tinha morrido, mas também sabia que ela estava viva ali." Essas narrativas se repetiam com consistência assombrosa e revelavam que o sono, esse espaço íntimo e vulnerável, era usado pela alma para visitar planos mais elevados, onde as barreiras entre os vivos e os mortos simplesmente não existem. Nas palavras de Dolores, a mente acredita que perdeu, mas a alma sabe que reencontra. Em diversas sessões, os pacientes descreveram que, ao dormir, passavam por portais vibracionais, como se fossem corredores de luz, e então se encontravam com seus entes queridos. Alguns disseram que os reencontros ocorriam em jardins etéricos, outros, em salas silenciosas onde só havia amor, e outros ainda relataram missões conjuntas com familiares desencarnados, como se ainda trabalhassem juntos, só que em dimensões paralelas. Esses encontros tinham propósitos variados: encerrar ciclos não concluídos, receber conselhos, curar traumas de despedidas abruptas, ou simplesmente matar a saudade, com a alma, não com o corpo. Em quase todos os casos, ao acordar, os pacientes traziam fragmentos de memória emocional, uma paz inexplicável, um perfume no ar, uma certeza interior de que a morte não acabou com nada, só transformou o formato da relação. A ciência pode chamar de alucinação, o mundo pode chamar de sonho, mas a alma chama de reencontro. Durante o sono, o corpo descansa, mas a alma se move. Ela não está limitada à cama, à casa, à cidade. Ela atravessa camadas vibracionais, guiada pelo amor, pelo vínculo afetivo e por acordos silenciosos feitos antes da encarnação. Em muitos relatos trazidos por Dolores Cannon, os pacientes descreviam uma sequência parecida: um momento de leveza,
logo após adormecer. Uma sensação de voar ou ser conduzido. A chegada a um local onde o tempo parecia parado. E então, a presença. Um pai, uma avó, um filho. Alguém que a mente julgava ausente, mas que a alma reconhecia como ali. Esses encontros não são aleatórios. São parte de um plano maior de continuidade do amor. Às vezes, é o falecido que chama. Às vezes é a alma encarnada que precisa ir. E às vezes ambas desejam se reencontrar, mesmo que só por alguns minutos de sonho. Essas visitas noturnas servem a diferentes propósitos, e cada alma as vivencia de acordo com sua necessidade de cura. Cura de lutos mal resolvidos. Muitas pessoas que não conseguiram se despedir em vida, ou que carregam culpas e pendências emocionais, relatam que sonharam com o falecido dizendo: "Está tudo bem, eu te perdoo. Você fez o melhor que podia. Não chore por mim." Reencontros que alimentam a força da alma. Outros sonham com seus pais, avós ou parceiros como figuras de apoio. Não há conversa, só presença e energia de proteção. E ao acordar, sentem-se mais fortes, mais centrados, como se tivessem recebido um abraço energético real. Trabalho espiritual em conjunto. Sim, há casos em que a alma visita entes queridos para trabalharem juntos, ajudando outros espíritos, orientando almas perdidas, ou participando de processos de transição de outras consciências. Tudo isso ocorre fora do alcance da mente consciente. Mas a alma registra. A alma sabe. E quando volta ao corpo, ela deixa sinais. Uma emoção profunda, um choro silencioso sem razão, uma vontade de ficar em silêncio, como quem acabou de viver algo sagrado. Dolores Cannon dizia que esses reencontros são como pequenas pontes entre os mundos, para que o amor nunca precise morrer com o corpo. Você já sentiu isso? Já acordou com a certeza de que encontrou alguém que não está mais aqui? Talvez você não esteja sonhando. Talvez esteja lembrando. Quantas vezes você já ouviu? Foi só um sonho. Era sua saudade criando imagens. Você precisa seguir em frente. Esse tipo de resposta não só desconsidera a profundidade da experiência, como também deslegitima um dos processos mais sagrados da alma, o reencontro pós-morte. Desde crianças nos ensinaram que a morte é o fim, e que tudo o que sentimos depois é imaginação. Mas e se a imaginação for o canal por onde a alma se expressa? E se os sonhos forem janelas, não delírios? Dolores Cannon dizia que a mente racional, condicionada pelo medo e pela lógica linear, é a maior barreira entre o espírito e a verdade. Não é que a alma não saiba que a morte não existe, é que o ego foi treinado para esquecer. A neurociência moderna é brilhante ao mapear as áreas do cérebro que se ativam durante o sono. Ela pode explicar o REM, os ciclos noturnos, a descarga de dopamina, os padrões cerebrais. Mas ela não explica por que você acorda chorando depois de falar com seu pai falecido. Ela não explica por que você sente o cheiro da sua avó no quarto às 3 da manhã. Ela não explica por que tantos sonhos parecem mais reais que a vigília. Porque a alma não aparece no eletroencefalograma. Por isso, o saber espiritual foi sendo empurrado para os cantos da subjetividade, reduzido à superstição, folclore ou mero consolo emocional. Mas quem vive, sabe. Quem sente, reconhece. E não importa quantas teorias tentem explicar ou anular esses encontros, a verdade vibracional do sonho prevalece. E talvez o maior conflito da história oficial não seja contra os sonhos em si, mas contra o que eles revelam. A morte não é real. O amor não termina. E o reencontro é inevitável. Talvez você ainda chore por alguém que se foi. Talvez essa dor pareça não ter fim. E talvez você esteja tentando superar, como mandaram, como ensinaram. Mas e se não for preciso superar? E se o que você sente não for apego, mas aliança espiritual viva? E se o que você chama de sonho for, na verdade, um lembrete da alma de que nada se rompe? Dolores Cannon dizia que a alma cria pontes onde o ego vê abismos, e que o sono é uma dessas pontes. É durante a noite que você encontra, sem saber, aqueles que ainda caminham com você, só que em outra frequência.
E ao acordar, mesmo sem lembrar com clareza, sua alma sabe. Sabe que esteve com quem ama. Sabe que nada terminou. Sabe que o amor continua. A verdade é simples. Você não está sozinho. Você nunca esteve. A dor da ausência não é prova de perda, é prova de ligação. E toda vez que você dorme, sem saber, você desliga o filtro da mente e reencontra aquilo que o mundo tentou apagar. Um abraço não dado, uma conversa interrompida, uma saudade que virou portal. Você não precisa mais duvidar. Não precisa mais explicar. A morte não existe da forma como nos contaram. O que existe é transição, travessia e reencontro. Você sente? Então lembrou. E se lembrou, é porque a alma estava lá. Se você chegou até aqui, talvez esteja sentindo uma presença sutil ao seu lado. Uma paz que não veio das palavras. Um calor discreto no peito. Como se alguém que você ama estivesse aqui agora. E talvez esteja mesmo. Porque o que chamamos de morte, muitas vezes, é só mudança de canal. A alma continua transmitindo, só que numa frequência que só o coração desperto é capaz de captar. E o sono é a hora em que o rádio da alma se sintoniza novamente. Você não precisa se esforçar para ouvir. Não precisa buscar sinais. Basta sentir. Basta permitir. Hoje, ao deitar para dormir, talvez você não peça nada. Talvez só diga: se você ainda estiver por perto, eu estou aqui. E se vier me visitar, eu vou lembrar. Nem que seja só pelo coração. E então, apenas durma. Entregue-se. Permita que a alma faça o que sabe fazer. Atravessar, reencontrar, acolher e lembrar. Quando você dorme, o mundo da matéria se apaga. Mas o mundo do espírito se acende até a próxima travessia. E que esta noite, sua alma sinta o que sua mente ainda duvida. A morte não venceu. O amor continua. Sempre.